Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Acabei de sair da Happy Live. O microfone de vocês agora no início está aberto, tá? Então, se alguém quiser conversar, dar um oi, é só clicar ali no microfone. E depois, como de praxe, a gente fecha os microfones e aí vocês podem acionar ali as perguntas pelo chat ou então levantar a mão ali. Já vou mostrar novamente. Quem quiser entrar na aula, é só mandar o e-mail. Ai, Anice, que legal, que coisa boa, da minha época de faculdade. Quem quiser, só mandar o e-mail que a gente envia o link para participar da jornada, ainda dá tempo. Hoje a gente vai falar sobre patologia da pele e das mucosas. É um tema que eu particularmente gosto muito, né? Tenho muita experiência por conta de que é o que eu faço no meu dia a dia em consultório. Particularmente o laboratório de patologia que eu estou desde 98 é um laboratório de dermatopatologia em Florianópolis, que é o IDAP, que fica no Hospital de Caridade. Então, quem ia dizer para mim, quando eu entrei no IDAP em 1998, que esses anos todos depois eu ia poder aplicar isso para a odontologia. Tudo bem, Eunice? Boa noite. Clica no teu microfone, que aí eu consigo te ouvir. Aí, tudo bem, minha linda? Tudo bem contigo? Muito bom Que bom, que prazer. aproveitar do seu conhecimento. Que bom, querida, é um prazer te ter aqui. Vou dar mais uns minutinhos, mais um minutinho só para aproveitar para o pessoal ir entrando e já já a gente começa. Né? O pessoal tem que estar inscrito, né? Tem que estar inscrito, que é para poder receber o link, né? Para poder acessar a sala. Então, quem não conseguiu se inscrever ainda, eu estou com o Instagram aqui aberto e o pessoal da equipe está ali à disposição para mandar o link agora, se alguma pessoa só ficou sabendo agora, consegue pegar o link ali pelo Instagram, tá? Tá, eu vou passar. Eu passei com os colegas. Acho que Que o bom, pessoal não... Nisso. Que bom, te agradeço. Hoje a gente vai conversar, estava comentando, né, que a gente vai conversar sobre patologia da pele, que é uma coisa que eu particularmente acabo tendo bastante experiência, né, por conta do laboratório, que é um laboratório de dermatopatologia, e falar um pouquinho não só de doenças sistêmicas, mas eu prefiro até usar o termo condições sistêmicas, né, porque às vezes o paciente não tem uma doença sistêmica necessariamente, mas ele tem alguma situação sistêmica que pode interferir na cicatrização, no reparo, etc. Tá? Vou começar aqui então, já deu uns 5 minutinhos aqui de tolerância para o pessoal entrar. Já temos o neném da Magali participando. Ai, que delícia. Ai, desculpa, vou desligar meu microfone. Um beijo, boa noite. Eu não desculpo, eu adorei escutar. Você era uma menina, agora você é uma mulher, mãe, mulher. Tá doida? Um beijo, boa aula. Um beijo, boa aula para nós, tá? O Marcelo, então, ele vai mutar os microfones para não dar essa cacofonia, né? Para vocês ficarem à vontade. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Faz assim para mim. Tá me ouvindo? Beleza. Quando vocês precisarem me chamar, então aqui está a nossa programação, né? Hoje a gente está na aula 3 e amanhã, às 8 da noite, vai ser enviado um novo link, tanto no grupo de WhatsApp quanto no e-mail, né? Cada aula é um link diferente. Então, verifiquem os e-mails de vocês, verifiquem spam e também verifiquem o grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp, nos mesmos e-mails que estão sendo enviados o link para a aula, também tem o link para entrar no grupo de WhatsApp que eu criei só sobre intercorrências na harmonização, tá bom? E para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, ou escreve direto lá no chat, que eu vou ficar aqui de olho, ou então você vai ali no canto inferior. Ah, meu Deus.
sumiu aqui alguma coisa, aqui. No canto inferior direito, aqui, você vai onde está esse Raise Hand, clica ali, vai levantar a mãozinha no teu perfil e eu consigo pedir para abrir o microfone se vocês quiserem falar. Senão é só escrever no chat, beleza? Bora lá. Eu vou repetir, antes, deixa eu mostrar esse aqui, mas eu vou repetir 2 slides das aulas anteriores para reforçar uma coisa que eu tenho repetido em todas as aulas. Como a gente vai falar hoje sobre patologias de pele, eu já comentei que eu sou da revista Face, a Face Magazine, que inclusive esse ano, né, já por conta da pandemia foi adiado, mas esse ano vai ter, já está confirmado, em agosto, o Face Congress em São Paulo. Eu sou uma dos palestrantes, eu vou fazer um workshop sobre patologia da pele, e esse link na revista é o link que remete justamente ao artigo que eu escrevi. Eu tenho uma coluna, né, toda a edição eu escrevo sobre temáticas de patologia na harmonização, e nessa edição eu escrevi justamente sobre as patologias de pele que o cirurgião dentista precisa conhecer para justamente diferenciar aquilo que compete a ele como harmonizador e aquilo que ele precisa fazer os devidos encaminhamentos para o dermatologista, tá? Então, bora lá. Os 2 slides que eu vou repetir são esses aqui. Sempre, intercorrência é algo previsível, que acontece no decorrer, hematoma, edema, eritema, isso não é necessariamente um problema, né? Embora o termo seja usado dessa forma. Complicações, aí sim. Aí eu tenho consequências graves, consequências mais sérias, como é o exemplo da necrose. E os efeitos adversos, quando a gente tem um efeito inesperado de uma substância química, por exemplo, você tem um efeito que não é esperado com a toxina botulínica, né? Mas na maior parte das vezes, o que a gente tem na harmonização é a intercorrência e a complicação, tá? Então, sempre importante lembrar. E o outro slide que eu estou repetindo é esse aqui das premissas. Todo procedimento estético vai necessariamente provocar resposta inflamatória e resposta imunológica. Essa resposta é diretamente proporcional ao que o profissional está fazendo, a intensidade do procedimento. E a última frase das alterações histopatológicas é para frisar que quando você enxerga clinicamente no paciente, já está acontecendo no nível celular e tecidual há muito tempo. É o que eu comentei ontem, por exemplo, sobre a necrose, né? Quando você perceber clinicamente que está necrosando, já está necrosando há muito tempo, você já está atrasado, então é importante ter essa dimensão de que o nível celular ele é muito anterior ao que se manifesta clinicamente. E aí, juntando esses dois, para falar isso aqui para vocês, domine o processo inflamatório. Você quer fazer uma atuação em procedimentos odontológicos e particularmente em procedimentos de harmonização orofacial, domina o processo inflamatório, domina a reação imunológica. Você realmente conhecer o que é inflamação, como ela acontece, quais são os mediadores, quais são as etapas, quais são os processos, e dominar da mesma forma a reação imunológica, você consegue se antecipar e não ter essas surpresas desagradáveis que às vezes a gente acaba tendo em função de reações que o paciente tem e que a gente não previu, tá? Bora lá, então, falar especificamente sobre o tema da aula. A histopatologia da pele é algo muito peculiar, tá? A gente tem, do ponto de vista microscópico, existe livros inteiros só sobre histopatologia da pele. Eu mostrei, inclusive, algumas imagens para vocês, que a característica de reação inflamatória da pele, ela é muito variável, então, às vezes eu tenho lesões bolhosas, às vezes eu tenho lesões ulceradas, às vezes eu tenho lesões hiperplásicas, às vezes eu tenho lesões, ao contrário, atróficas. Então, além de conhecer reação inflamatória no geral e reação imunológica no geral, né, a gente ainda, quando pensa em harmonização orofacial, a gente tem que pensar em se aprofundar especificamente em como que a histopatologia da pele acontece, tá? Nosso revestimento epitelial epidérmico, conjuntivo, a gente tem aqui mais ou menos uma proporção do que a gente tem em termos de água
de proteína e de gordura nesse tecido, isso varia de literatura para literatura, mas é mais ou menos para ter uma noção, tá? Aqui tem um desenho esquemático que eu fiz para vocês, mostrando o seguinte, tá? Deixa eu botar minha luzinha aqui de novo. As camadas da pele, né, desde a parte mais externa, que é justamente a parte visível aos olhos, onde a gente tem áreas de hiperqueratinização, a parte da camada córnea, que corresponde a esses queratinócitos já mortos, que do ponto de vista da proteção imunológica, no sentido de proteção física da pele, é muito importante, vou mostrar por quê daqui a pouquinho. A camada granulosa, que é essa camada mais intermediária, depois a camada espinhosa, que é a maior parte do revestimento epitelial, que é quando a gente olha para a nossa pele e enxerga essa estrutura como se fosse escama, né? Principalmente quem tem a pele mais envelhecida, você consegue ver ao olho nu aquele contorno da célula. Isso corresponde à camada espinhosa, a camada basal, que separa, então, o revestimento epitelial do tecido conjuntivo, que é a derme propriamente dita, e aí na derme, fibras, vasos sanguíneos, glândulas, dependendo do nível, glândula salivar, o tecido adiposo, enfim. Dentro dos procedimentos de harmonização, vocês atuam tanto no nível exclusivamente epitelial, lembrando que o nível epitelial é avascular, né, quanto no nível mais profundo, na derme mais profunda. E essa é uma grande diferença, né? Ter o conhecimento dessa espessura, né? Ter o conhecimento de como são essas camadas nas diferentes partes da face, é uma das coisas que eu vou enfocar nesse workshop no Face Congress em São Paulo, em agosto, porque a gente vai fazer uma parte prática, com microscópio, com cortes de pele, efetivamente, para que o dentista possa ter essa dimensão, né, de como é a pele mais jovem, de como é a pele mais envelhecida, a pele com lesão, a diferença que fica em relação a uma pele saudável, tá? Então, vamos lá. Vamos à próxima aqui. Então, aqui sim, um corte microscópico, né? Antes eu estava ali num desenho esquemático. Aqui eu tenho, então, um corte microscópico mostrando as camadas, né? Um corte real. Aqui em cima, essa parte mais rosa, sem núcleos, né? Eu não tenho os pontos correspondentes aos núcleos. Então, a parte de queratina exclusivamente. Logo abaixo, está indicado aqui, ó, queratinócitos granulócitos, né? Ou granular, ou camada granulosa. O extrato espinhoso, o extrato que é essa parte maior, essa porção maior, a parte de camada basal, e normalmente é onde a gente vai ter, então, acúmulo de melanócitos e a presença, então, de uma área mais castanha, que corresponde à melanina, e o mais importante de tudo, vocês querem gravar alguma coisa de histopatologia da pele, gravem essa célula aqui, que é a célula de Langerhans, que é uma célula dendrítica. Tá? O que é a célula de Langerhans? É a célula correspondente ao macrófago nos tecidos. Então, vamos lembrar, vamos recapitular. A gente tem macrófagos no corpo todo. Cada tecido tem um tipo de macrófago, da linhagem macrofágica, e essa linhagem macrofágica recebe um nome diferente para cada tecido. Então, vamos lá. O macrófago no tecido ósseo, osteoclasto. Tá? Que faz o quê? Reabsorção. O macrófago nos tecidos conjuntivos propriamente ditos, macrófago propriamente dito. O macrófago no fígado, células de Kupfer. O macrófago, as células da linhagem macrofágica no cérebro, a glia. E na pele, nos epitélios, as células de Langerhans correspondem às células da linhagem macrofágica. Por que isso é importante? Porque é essa célula da linhagem macrofágica, no caso a célula de Langerhans, que faz o reconhecimento de antígeno, tá? Então, quando você colocar um produto nessa pele, seja ele a toxina, seja ele material preenchedor, seja ele, inclusive, algum tipo de peeling, algum tipo de substância química até mais superficial, quem vai identificar a presença dessa substância é a célula de Langerhans, que vai acionar o mecanismo de resposta imunológica. Então, Karine, eu sempre tenho uma resposta imunológica, mesmo que o paciente já esteja acostumado com aquele produto, sei lá, ácido hialurônico, por exemplo? Sim, sempre.
tá? Por isso que existe uma tendência, não quer dizer que vai acontecer, mas existe uma tendência que a gente comece a ter reações com mais facilidade à medida em que as pessoas estão fazendo mais procedimentos, tá? Isso é uma questão até matemática, né? Bora lá. Camada córnea, então, estrato córneo, que é essa camada mais superficial da epiderme, né? Os queratinócitos vão entrando em processo de maturação até descamar totalmente. Lá em cima, né, na parte mais externa, eles são anucleados, achatados, totalmente, praticamente, eu tenho ali basicamente queratina. E esses queratinócitos é outro ponto importante, né? Então, grava a célula de Langerhans, grava que é da linhagem macrofágica. E outro ponto extremamente importante é que os queratinócitos mortos na camada córnea, na camada mais superficial da pele, secretam beta-defensinas. O que são essas beta-defensinas? São como se fossem literalmente detergentes. Eu até botei aqui uma imagem justamente para gravar visualmente. O que é a beta-defensina? Essas substâncias, essas proteínas, essas enzimas que são produzidas por esses queratinócitos, que à medida em que vão subindo a camada basal para as camadas mais superiores e finalmente vão descamar, justamente esses queratinócitos mortos que provocam uma espécie de limpeza, como se fosse um detergente, nas bactérias da superfície da pele. Por isso que é muito importante cuidar quando vocês fazem procedimentos de peeling ou de passar substâncias químicas justamente para eliminar essa camada córnea, para buscar essas células mais internas e, consequentemente, ter um visual mais rejuvenescido. No entanto, eu tenho um risco aumentado de infecção, porque eu estou justamente tirando essa proteção natural produzida pelos queratinócitos, que são as beta-defensinas, tá? Então, se por um lado você tem um ganho, por outro existe todo um cuidado para que você não tenha infecções agravadas e sérias na pele, em função justamente do procedimento, tá? Bora lá. Bom, quando eu pensei nessa aula, são aulas rápidas, né? A gente tem muito assunto para falar. Eu conseguiria dar aula de patologia na harmonização durante, sei lá, 3, 4 meses facilmente, de tanto assunto que tem, e de tanta literatura que tem, principalmente na literatura médica, né? E particularmente por há quase 30 anos aí na patologia, eu sempre tive contato com essa literatura, então eu tenho também uma biblioteca muito grande de artigos e de referências, né? E aí eu pensei, o que eu posso falar de condições sistêmicas, além das patologias de pele específicas que eu escolhi para mostrar para vocês, porque também são muitas. Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu só ouvir o meu WhatsApp aqui. Peraí, deixa eu desligar ele só um pouquinho. O que eu ouvi aqui? Fechar. Ótimo, pronto. Senão ele vai ficar atrapalhando a aula aqui. Vamos ver se eu conseguir voltar. Has stopped. Ok, voltei. Beleza? Vocês estão vendo a imagem? Voltou a aula? Faz assim para mim. Voltou? Beleza. Então, o que eu fiquei pensando? Eu poderia falar sobre diabetes, eu já falei sobre doenças autoimunes, eu poderia falar sobre medicamentos de uso crônico, eu poderia falar de N coisas, mas eu escolhi falar sobre algo que é mais corriqueiro. E aí, por isso que eu coloquei essa diferença. Uma coisa é uma doença sistêmica, outra coisa é uma condição sistêmica, outra coisa é um fator sistêmico. Então, vamos lá. Um fator que pode influenciar sistemicamente, consequentemente prejudicar os procedimentos de harmonização, é o cigarro, tá? Outro fator muito relevante, inclusive eu tenho parceria com uma nutricionista que foi minha aluna e que trabalha especificamente com nutrição e doença, que fala de toda a parte nutricional que também pode favorecer ou não a parte de pele, de mucosas, né? Então, é um outro fator sistêmico. Uma condição sistêmica pode ser, por exemplo, uma condição temporária,
Então, você pode ter uma pessoa que está... vamos pegar uma mulher que está num período menstrual, existem mulheres que menstruam por muitos dias e que apresentam, durante esse período de sangramento, anemia. Ela tem a doença anemia? Não, ela não tem. Ela está numa condição sistêmica específica durante aquele período de um quadro anêmico. Tá? Só para a gente entender a diferença entre esses três termos. E uma doença sistêmica propriamente dita, aí sim, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho diabetes, ou qualquer outra situação. Então, eu tinha que escolher entre um fator, uma condição, uma doença. Como eu já conversei com vocês na segunda-feira, se não me engano, sobre as doenças autoimunes especificamente, e tem uma live também sobre isso, eu preferi, então, falar desses fatores sistêmicos, que é um pouquinho mais tranquilo da gente abordar. Opa, cadê? Aqui, modo de apresentação, mostrar barra de tarefa, senão não vejo vocês. Aqui, pronto. Tá? Mostrar barra de tarefa. Só sumiu aqui para mim o chat. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Pronto. Não está compartilhando o slide? Não está compartilhando o slide? Agora. Agora voltou? Voltou? Beleza. Maravilha, voltou. Então, eu tinha passado daquele anterior ali, né? E pulei para esse que agora vocês já estão vendo. Então, esse trabalho, esse artigo especificamente, é um trabalho muito interessante, ele de 2018, e ele faz todo um detalhamento sobre a interferência do cigarro na cicatrização das feridas, particularmente feridas cirúrgicas, né? Tanto de dimensões menores, então quando a gente fala de ferida cirúrgica, pode ser uma excisão, pode ser um caminho de cânula, pode ser uma passagem de fio, vai ter o mesmo raciocínio, né? Obviamente, o que vai mudar é o tamanho e a intensidade do processo. Então, de forma, para a gente poder resumir, esse artigo é bem grande, o que ele coloca? Que existem biomarcadores que nos mostram a reação inflamatória, o quanto que esse paciente está inflamado, né? Interleucina, fator de necrose tumoral, fator de crescimento epidérmico e particularmente a proteína C reativa, por exemplo. Então, você tem aí um valor médio de proteína C reativa em torno de 3. E tem pacientes, por exemplo, fumantes, ou pacientes que têm uma dieta muito fraca, né, muito pobre em proteínas, em vitaminas, que tem proteína C reativa na casa de 30, ou seja, 10 vezes a mais do que o que seria preconizado, né? Então, por isso que eu digo que a dieta é uma condição sistêmica que o paciente pode apresentar e que eventualmente precisa ser corrigida, né? Que valeria a pena o profissional, o dentista, o biomédico, o farmacêutico, enfim, o profissional que faz a harmonização se aliar a outros profissionais da saúde, né? Ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo, para compor aí uma multidisciplinaridade, né? E o que o trabalho especificamente mostra? Mostra que esse fator de crescimento epidérmico, que é o EGF, o nome já está dizendo, né? É fator de epidérmico grow, né? De crescimento. Então, esse fator, que é um mediador que a gente tem naturalmente nos tecidos, ele é responsável pela renovação celular dos epitélios. E esse fator, especificamente, ele é reduzido nos fumantes, né? Então, as toxinas do cigarro provocam queda, redução dos fatores de crescimento epidérmico. Consequentemente, aumenta todos os efeitos já prejudiciais que as toxinas do cigarro provocam na cicatrização, né? Então, o que eu posso esperar de um paciente fumante? Que é um forte candidato à harmonização. Afinal de contas, o cigarro também provoca envelhecimento, né? Além de provocar câncer, né? Não vamos nem falar disso. Mas o que eu posso esperar? Eu posso esperar, sim, uma dificuldade maior de reparo
de todos os procedimentos que eu vier a fazer nesse paciente, se ele for fumante, tá? Para a gente fazer uma correlação, a gente poderia usar os protocolos que se usa para implantodontia, por exemplo, né? O que é preconizado? Preconizado é que se o fumante for fazer algum procedimento, que ele pare de fumar. Bom, ele não vai parar de fumar, mas o que ele pode fazer? Ele pode suspender ao máximo ou reduzir consideravelmente, o ideal seria parar, por pelo menos uma semana antes do procedimento, e não voltar a fumar enquanto a área estiver cruenta, né? Enquanto você ainda tiver um processo ali eritematoso, uma inflamação mais aguda, uma ferida mais aberta, seja o implante ou seja um material preenchedor que você colocou, é importante que respeitar esses tempos, tá? Ideal mesmo seria a suspensão do cigarro, mas como a gente sabe que é muito difícil, então a gente pode propor esse meio termo, né? Olha, para uma semana antes e espera aqueles dias iniciais de cicatrização para daí pensar em voltar a fumar, se é que é uma escolha do paciente, aí a gente não pode interferir, a gente pode só orientar, tá? Outra questão, então, em termos de condição sistêmica, é a questão da vitamina D. E a vitamina D tem uma dobradinha aí muito interessante, né? Porque, por um lado, nós precisamos da exposição solar para uma qualidade física de saúde, né? O preconizado é uma média de 15 minutos por dia, preferencialmente no sol forte, no sol fora daquele horário mais fraco, né? No sol mais forte, efetivamente, e principalmente em superfícies maiores, né? As pernas, as costas, para que a gente possa ter o benefício de produção na pele a partir ali da fotorreação induzida pela reação e a produção de vitamina D, que não é e nunca vai ser igual à reposição através de comprimidos, de formulações. O ganho que se tem com formulações prontas é muito menor em relação à comida de verdade e exposição solar de verdade. Isso vale para qualquer vitamina, para qualquer proteína, tá? E aí, o que é a dobradinha que eu disse que é interessante? Que é isso aqui, ó. Vamos ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei, ó. O que a gente tem? A gente tem uma relação também da vitamina D com o câncer de pele, né? Então, o que eu coloquei aqui de informação sobre esse trabalho para vocês? A gente tem, então, a vitamina D é um hormônio, né? E ela, por ser um hormônio, ela é um mediador que faz sinalização bioquímica para as nossas células. Quais são algumas das funções da vitamina D? Proliferação celular, por isso que ela é tão importante para a renovação da pele. Diferenciação, ou seja, a maturação daqueles queratinócitos, para que eles saiam da camada basal e se caminhem em direção à camada córnea e façam aquela proteção de detergente que a gente tem mais superficial, a vitamina D vai ter um papel importante nisso também. A sinalização da apoptose, lembra que eu comentei rapidamente sobre isso com vocês? O que é a apoptose? A morte celular programada geneticamente. Então, quando a minha pele descama naturalmente, por uma renovação natural fisiológica, essas células estão morrendo, descamando por apoptose. A vitamina D tem um papel importante também. A vitamina D também tem um papel super importante na formação de osteoclastos. Então, a gente também vai ter influência da deficiência de vitamina D na remodelação óssea nos implantes dentários. Tem trabalhos sobre isso também. Tem papel na regulação imunológica, se falou muito do papel da vitamina D durante a pandemia, na questão da Covid, se auxiliaria, enfim. E existe o receptor de vitamina D no câncer de pele. Então, também existe aí um equilíbrio necessário, né? Como tudo na vida, né? Um equilíbrio necessário entre a exposição solar e a produção adequada de vitamina D, né? Então, a gente viu também muita gente tomando
doses homéricas de vitamina D na ânsia de que isso protegesse contra o SARS-CoV-2, por exemplo, né? E, na verdade, quando a gente fala dessas reposições, no caso, por exemplo, se a gente tiver um exagero na exposição solar e um exagero na produção de vitamina D, a gente pode até perder o efeito protetor e acabar potencializando a chance, né, maior de câncer de pele, tá? Outra coisa que é super importante entender, existem padrões de exposição solar, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, você tem duas possibilidades para a gente poder simplificar. Ou a pessoa é como eu, com a pele mais morena, que se bronzeia facilmente, que nunca soube o que é ficar vermelha, fazer bolha. Eu posso ficar no sol do meio-dia, que eu adoro, por sinal, fala baixo, né? Não deveria, mas eu adoro. Eu já velejei, eu adorava velejar no sol do meio-dia. E eu não sinto aquela pele inflamada, vermelha, que uma pessoa de uma pele mais branquinha sente. Então, das duas, uma. Ou você faz uma exposição solar crônica ao longo da vida inteira, que é muito comum nas pessoas na zona rural, em cidades de praia, a gente se expor ao sol cronicamente durante 1, 10, 15, 20 anos. Eu lembro, é verdade, Magali, tu é aí das Ibiraquera, né? Ai, que saudade de velejar. Então, o que acontece? Qual é o risco? O risco de quem tem a pele um pouco mais morena e se expõe ao sol ao longo da vida inteira é ter câncer de pele do tipo carcinoma basocelular, tá? E a outra pessoa que é com a pele mais branca, que normalmente não se expõe ao sol o ano inteiro, mas particularmente no litoral, vocês vão se identificar com isso. Chega perto do verão, o que faz? Começa a tomar sol só durante o verão. Aí fica todo vermelho, fica aquelas coisas. Então, na verdade, normalmente essa pessoa fica branca o ano inteiro e torra no verão, tá? Quando as câmaras de bronzeamento eram liberadas, pior ainda, né? Eu chamava de câmara de fazer câncer de pele. A chance dessa pessoa mais branca, que faz exposição solar aguda, geralmente nos meses de verão, é de ter melanoma. Então, não tem muita escapatória, né? A exposição solar exagerada, descuidada, desorientada, ou ela vai facilitar o câncer de pele do tipo basocelular, ou ela vai facilitar o câncer de pele do tipo melanoma. E aí, o que vai dar um ou outro depende das características genéticas de cada um, depende das características da pele de cada um. Mas é muito difícil escapar de uma dessas situações, tá? Além disso, essa exposição solar, essa condição sistêmica associada ao cigarro, essa condição sistêmica associada à alimentação, né, ou à deficiência de vitaminas, entre elas a própria vitamina D, provoca o envelhecimento, né? Lógico que o envelhecimento também está associado a um padrão genético, né? Mas muito da culpa do envelhecimento está muito mais relacionado aos hábitos do que propriamente à questão genética. E o efeito desse envelhecimento, ele é acumulativo, tá? E esse efeito acumulativo significa dizer, todo sol que eu já tomei na minha vida, na época que eu velejava lá em Ibiraquera, de windsurf, até os dias de hoje, que eu moro na roça, moro no sítio, imagina, continuo tomando sol. Então, todo esse sol que eu tomo desde criança até hoje, ele está marcado nas minhas células, né? As células vão se diferenciando, morrem e são substituídas por uma linhagem de filhas dessa célula que morreu. Acontece que aquela mãe que sofreu algum dano celular provocado pelo cigarro, pelas deficiências vitamínicas, pela exposição solar, essa mãe herda para as células filhas as alterações que eventualmente ela sofreu. E essas filhas vão herdar essas alterações para as netas e para as bisnetas e assim sucessivamente. Por isso que quando a gente tem um defeito genético provocado pela radiação solar, esse defeito genético vai ser transmitido para as próximas gerações, né? E aí o que acontece? Se uma célula normal, que é a imagem que a gente tem ali das organelas, da célula na tela,
Se essa célula normal já naturalmente pode eventualmente envelhecer e naturalmente pode gerar algum tipo de tumor maligno, se é uma célula que foi danificada, a chance de ela danificada gerar isso é muito maior. Por isso que a gente diz que o efeito é acumulativo, tá? Vamos lá. Bom, e esse efeito acumulativo, particularmente em relação à radiação solar, o que que ele faz? Ele reduz o turnover, né? Então, toda aquela, o aspecto visual da face menos envelhecida depende de a gente expor aquelas camadas mais internas, mais novas. Por isso que o peeling, por exemplo, faz essa função, certo? Quando eu diminuo o turnover natural das células, elas se renovam com menos velocidade, consequentemente o aspecto fica mais envelhecido. Além disso, a gente tem uma coisa, todos nós temos no nosso organismo, genes chamados de oncogenes, então genes com capacidade para gerar câncer, tá? 2 genes particularmente, que é o P53 e o BCL2. Esses genes são responsáveis pela apoptose. Então, o que que acontece? Você se expõe exageradamente ao sol ao longo de vários anos, essa radiação solar diminui o turnover, consequentemente, eventualmente, alguma célula que foi danificada pela radiação, por estar com o turnover reduzido, acaba ficando no seu corpo, mesmo danificada, e os genes responsáveis pela morte dessa célula, para eliminar essa célula danificada do teu corpo, também são afetados. Se isso vai acontecendo sistematicamente, daqui a pouco essas células param de morrer, células danificadas, alteradas, que perderam sua função e que não morrem mais, isso é tumor, tá? E aí você tem como resultado a presença do câncer de pele, por exemplo. Por isso que normalmente o câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular, leva anos para acontecer, são anos de exposição solar, tá? Nesse aspecto, ele é muito parecido com o câncer de boca, né? Porque também, para que você tenha um câncer de boca, você precisa de anos de exposição ao cigarro, exposição ao álcool, exposição a HPV, para lá na frente, eventualmente, você desenvolver uma lesão, tá? E se você startar esse processo de carcinogênese, né, de você entrar no caminho do envelhecimento celular, da danificação do turnover, né, da redução do turnover, da danificação dos genes da apoptose, você entra no que a gente chama de carcinogênese, que é o caminho que vai levar à produção do câncer, no caso do câncer de pele. As células, inicialmente, elas são induzidas. Então, por exemplo, eu sempre me expus muito ao sol. Certamente eu tenho na minha pele células induzidas na carcinogênese. Significa que eu tenho câncer de pele? Não. Significa que eu tenho células com potencial para serem promovidas e finalmente progredirem para uma lesão cancerosa, né? Por isso que é importante, quando avaliar a pele do paciente, ter esse olhar não só da pele envelhecida, mas se essa pele está saudável, se não tem alguma mancha um pouco diferente, se não tem um contorno um pouco diferente, se não tem... Eu vou mostrar até algumas imagens ali para vocês poderem começar a acostumar os olhos para lá na frente poderem encaminhar esses pacientes e fazer um diagnóstico precoce de câncer de pele, por exemplo, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se quiserem me interromper, levanta a mãozinha ou escreve no chat. Vamos lá. Tudo certo? Deixa eu tomar uma aguinha. Bora lá, então. Se vocês lembrarem da aula, quem foi meu aluno, né? Se vocês lembrarem das aulas de patologia bucal, a gente tem na patologia bucal as chamadas lesões pré-malignas ou lesões cancerizáveis, né? Beleza. As lesões cancerizáveis, por exemplo, na odontologia, a leucoplasia, o líquen plano, a estomatite nicotínica. Então, tem lá uma série de lesões na boca que podem aparecer previamente ao câncer.
Por isso que a gente chama de pré-maligna ou de cancerizável. Tem o potencial de virar o câncer, mas não são câncer necessariamente ainda. O mesmo a gente tem equivalente na pele e nas mucosas. Então, na pele, a gente tem a ceratose actínica. Toda vez que vocês visualizarem esse termo actínico, ele remete a lesões provocadas pela radiação solar, tá? Então, a gente tem a ceratose actínica na pele e a gente tem a queilite actínica no lábio, tá? Já vou chegar nela. Bora lá. Ok. Aqui, ó. Então, a ceratose actínica, tem vários trabalhos mostrando. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês terem uma ideia. Então, com certeza, vocês já tiveram pacientes no consultório que procuraram a harmonização orofacial no sentido de melhorar a qualidade da pele, com aspectos como esses que estão na tela ou parecidos, né? Uma pele mais descamada, deixa eu pegar o apontador aqui. Uma pele mais descamada, eventualmente com áreas até com formação de crosta, às vezes um pouco mais avermelhada, às vezes com essa rachadura, né, com esse aspecto mais craquelado ou mais descamado. Então, esse aspecto aqui, ele não é só um aspecto de envelhecimento, ele é um aspecto de uma lesão já com características de pré-malignidade. Então, a chance de áreas como essas, ao continuarem sendo submetidas à radiação solar, desenvolverem o carcinoma basocelular, particularmente, é muito grande, né? Então, é muito importante que o clínico, que vai atender pessoas de uma faixa etária maior, né, acima de 50, 60 anos de idade, com um perfil genético que facilite o aparecimento do câncer, com um perfil comportamental de exposição solar, de cigarro, de álcool e de outros fatores, mas principalmente a exposição solar, né? E com aspectos na região de couro cabeludo, na região de base de nariz, na região das áreas expostas, né? Às vezes você vai fazer uma face, mas você tem a exposição do colo também, né? Então, colo, mão, orelha, base de nariz, são todas áreas em que você tem, às vezes, esse aspecto e você precisa chamar a atenção do paciente, pensar 2 vezes antes de fazer procedimentos estéticos para rejuvenescer essa pele, porque primeiro você tem que ter certeza se isso já não é uma lesão pré-maligna e que precisa, no caso, de um diagnóstico médico, tá? Por isso que eu acho super importante que a gente sempre, em todas as especialidades, sem exceção, trabalhe em parceria com vários profissionais da saúde, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todo mundo junto em prol de um único objetivo, que é o paciente, tá? Acredito nisso, atuo dessa forma, sempre trabalhei com todas as áreas da saúde, nunca tive problema, mas sempre tive também um cuidado, né, um carinho na forma de me colocar, nunca fui para o embate, sempre... Sabe o que eu falava na graduação? Eu dizia que eu me disfarçava de árvore. Sabe a araucária? Quem mora no sul, quem nunca viu, a araucária, ela tem aquele jeito assim, então eu ficava assim, disfarçadinha de árvore, fazendo de conta que nada era nada, e no carinho, no carisma, na calma, na doçura, às vezes a gente ganha muito mais, e aí as pessoas vão confiando no teu trabalho, vão vendo que você não está ali para fazer coisas que não te competem, e dá tudo certo, tá? Bom, então o equivalente à ceratose actínica, que não é maligno, né, mas é considerado com potencial para, é a queilite actínica, que é uma lesão de lábio, que a gente conhece na odontologia. Coincidentemente, foi a minha tese de doutorado, foi com queilite actínica. Eu fiz o doutorado na Faculdade de Medicina da USP, então já corrobora com o que eu acabei de dizer. Eu, como dentista, tinha um orientador médico. Na minha banca de doutorado, tinham 5 médicos me avaliando, nunca tive problema, cá estou, tá tudo certo, e bora lá. Queilite actínica, vamos a ela.
Essa imagem aqui, especificamente, é uma imagem da minha tese, tá? Então, o que que eu tenho na quelite actínica? Eu tenho um lábio, deixa eu pegar a setinha, tem todo um jeito de... Ai, caramba. Toda vez ela me atrapalha aqui. Vamos lá. Eu tenho esbranquiçamento do lábio, que pode ser mais localizado ou mais generalizado. Outra característica, vocês percebem que o lábio está achatado? A gente diz que o lábio está em platô. Comecem a observar os pacientes de vocês que vão para preenchimento labial, tá? O lábio, normalmente, ele tem um volumezinho, né? Mesmo o lábio mais envelhecido. Começa a perceber se ele está com uma coloração mais esbranquiçada do que deveria, o vermelhão, e se ele está com essa sensação de platô, tá? Então, anota, já são 2 características. Terceira característica, percebe que entre o vermelhão do lábio e a pele, há uma certa perda do limite? Se você olhar um lábio bem definido, você tem certinho aonde é o vermelhão e aonde começa a pele. Aqui a gente perde um pouco essa noção, tá? Então, essas 3 características, lábio em platô, esbranquiçamento e perda do limite, é o suficiente para eu dar um diagnóstico clínico de quelite actínica. Aqui eu tenho microscopicamente a imagem da quelite actínica, o epitélio lá em cima, e aqui embaixo vocês percebem que tem como se fosse um borrão arroxeado, assim. Esse borrão a gente chama de elastose solar. O que que é isso? Colágeno derretido. De uma maneira bem simples é isso, colágeno derretido por exposição solar. Então eu posso ter uma pessoa mais jovem, mas que se expôs muito ao sol, consequentemente tem um lábio mais envelhecido, e quando eu faço a biópsia, por exemplo, desse lábio, eu enxergo que ela tem essa elastose solar, que seria o equivalente a um lábio mais velho do ponto de vista de exposição, tá? Então, esse lábio aqui tem uma grande chance de evoluir para um câncer de lábio, tá? Então, comecem a prestar atenção nessas características antes de fazer o preenchimento. Começa a perceber e a perguntar sobre hábitos de exposição solar. Se esse paciente também fumar ou também tiver hábito de álcool, vai potencializar, né? E o ideal seria estabelecer um diagnóstico primeiro, se for caso até uma biópsia, para eventualmente descartar a malignidade, para daí sim poder interferir com mais segurança, tá? Aqui, ó, a elastose solar, tá? Aqui na imagem, o epitélio em cima e embaixo essa área mais roxa, né? Sem tantos núcleos, que na verdade corresponde a literalmente a esse derretimento do colágeno em função da exposição solar crônica, né? Se eu pegar uma biópsia e enxergar esse aspecto histopatológico, eu sei que é lábio e eu sei que é envelhecido, tá? Mesmo que eu não tenha a informação clínica do paciente, tá? Bom, se a ceratose actínica tem o potencial para evolução para o câncer de pele, a quelite actínica tem o potencial para desenvolver o câncer de lábio, tá? E o câncer de lábio, principalmente na parte do vermelhão do lábio, é o carcinoma epidermoide, que é o mesmo que acontece dentro da boca. Então, quando a gente tem câncer de língua, no palato, enfim, região retromolar, soalho de boca, né? Eu rotineiramente tenho casos de câncer de boca no meu consultório, rotineiramente. No lábio é o mesmo tipo de lesão, só que no lábio, normalmente, o fator etiológico mais direto está associado à exposição solar, e dentro da boca, o fator etiológico mais direto é cigarro e álcool, tá? Aquela imagem que eu mostrei antes, que eu falei, essa imagem aqui, que é de quelite actínica, é de um pescador daqui de Florianópolis, né, de Floripa, é da minha tese de doutorado. Eu fiz a coleta dos materiais, né, clínicos em pacientes em colônias de pescadores nas praias de Florianópolis, né, e depois a análise toda fiz lá na USP, tá? Mas os pacientes eram pescadores. E o que acontece com o pescador?
Ele começa a exposição solar muito jovem, porque ele vai no barco, né? Criança ainda, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Aqui no sul, a gente tem o acréscimo do frio, tá? Já vou olhar ali Lembrei dos grânulos de Fordyce, muito bem lembrado. Fizeram uma pergunta aqui. Eu não usaria a palavra preocupantes, mas é importante considerá-los. Existem alguns casos, por exemplo, de ETIP, vou falar sobre ETIP amanhã, que pode estar relacionado com você ter feito a inserção do material preenchedor em área de grânulo de Fordyce, tá? Então, esteja na aula amanhã, Giovana, que aí eu coloco a imagem do grânulo de Fordyce e a gente conversa sobre ETIP, tá bom? Mas voltando ao raciocínio, então, nos pescadores, você tem o agravante aqui no sul do frio. Então, o que acontece com o pescador? Desde muito pequeno, exposição solar. Aqui no sul de Santa Catarina, né, aqui na região sul, colonização europeia, então peles muito claras. Normalmente, o consumo de álcool para esquentar por causa do frio. Então, você tem lá crianças que já tomam cachaça, porque saem com o barco para pescar às 4 horas da manhã e tomam cachaça para esquentar. E associada a isso, ainda tem o cigarro, tá? Então, eu acho que eu coloquei a imagem aqui. Essa aqui, ó. Essa imagem aqui é também da minha tese de doutorado, um paciente com câncer de lábio com 27 anos de idade. Por que tão jovem? Porque com 7 anos ele já estava no barco, com esse consumo de álcool, com cigarro e com exposição solar durante 20 anos, porque ele começou aos 7, ele tinha 27 quando eu analisei ele, tá? Então, se vocês perceberem aqui é o corte microscópico, já mostrando a alteração já maligna, né? Mas se vocês perceberem, o que tem de diferença dessa imagem para outra? A área que está ulcerada. Mas se você tentar fazer um exercício de esquecer essa área ulcerada, o que eu tenho aqui? Eu tenho um lábio em platô. Eu tenho um esbranquiçamento da parte do vermelhão. E o ângulo da foto não ajuda, mas a gente também tem uma certa perda do limite entre vermelhão e a parte de pele propriamente dita. Então, por incrível que pareça, quando você pensar em lesão pré-maligna e lesão maligna de lábio, o que a gente menos tem que se preocupar é com áreas ulceradas evidentes, tá? A gente tem que se preocupar mais com esse aspecto meio branco, meio pálido, caracteristicamente uma exposição solar muito crônica, uma pele muito clara, abre o olho, levanta, né, acende uma luz vermelha, porque a chance de você estar fazendo um preenchimento num lábio que já é pré-maligno é muito grande, tá? Imagina se isso se desenvolve posterior ao preenchimento labial, e imagina o contrário, se você assistiu essa aula, começou a ficar atento e faz o diagnóstico, faz o devido encaminhamento antes do preenchimento. Imagina que coisa boa, né? Que diferencial que esse profissional vai ter se ele tiver esse olhar, tá? Se ele não tiver o olhar só exclusivamente estético, tá? Então, tu vê, um paciente com 27 anos com câncer de lábio já, o tratamento do câncer de lábio, na época, gente, estou falando, eu defendi o doutorado em 2008. Se eu defendi o doutorado em 2008, eu comecei o doutorado em 2004, por aí. Aí eu parei, e aí meu pai faleceu na época, e eu retomei o doutorado em 2005. Então, na época, a gente não tinha registros tão grandes de foto, muita coisa se perdeu de lá para cá. Mas a cirurgia, ela vai desde aqui, do vermelhão, até praticamente a região mental, e faz literalmente um retalho aqui, tem que ser uma cirurgia eminentemente com margem cirúrgica, tanto o tratamento do câncer intrabucal, quanto o câncer de pele e o câncer de lábio, o tratamento é muito focado na questão cirúrgica, tá? E também o prognóstico é bom, né? Ser diagnosticado precocemente, tá? Estamos quase, nossa, passa muito rápido, gente, já são quase 9 horas, passa muito rápido. Vamos lá.
Esse caso eu fiz questão de trazer, apesar de ser uma radiografia panorâmica, teoricamente não tem nada a ver com a aula, mas tem tudo a ver. Primeiro, porque lembra, né? O dentista faz harmonização orofacial, né? Então, eu não sei se aqui na sala tem colegas não dentistas, né? Que também fazem a harmonização. Mas seria muito legal se houvesse essa união do biomédico, com o farmacêutico, com o dentista, com o médico, como eu já falei, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu sou radiologista e eu fiz questão de trazer esse caso para mostrar o tipo de lesão maligna que a gente está falando e para também fazer o link para lembrar para vocês que amanhã é o último dia da jornada e amanhã eu vou falar um pouco sobre exames. E dentre os exames eu vou falar sobre a ultrassonografia, que é um exame que a radiologia e a patologia já trabalham há muito tempo, né? Então não é novidade para quem trabalha com diagnóstico. Esse caso particularmente seria um caso de indicação de ultrassonografia, eu já vou mostrar, mas eu venho estudando aí há mais de ano, mais ou menos, sobre ultrassonografia e aplicação na harmonização, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho amanhã. Mas vamos lá, esse caso aqui chegou para mim para laudar a radiografia panorâmica, tá? Eu não tinha visto o paciente clinicamente, chegou para laudar a panorâmica. Eu tenho uma sistemática de trabalho, eu laudo por quadrantes. Então, eu comecei quadrante 1, região anterior, quadrante 2, quadrante 3. Quando eu cheguei no quadrante 4, eu percebi de início, fala para mim se vocês conseguem visualizar. Eu percebi que esse osso aqui, ó, estava um pouquinho diferente em relação ao outro lado. Dá para ver? Fala para mim assim, dá? Põe a mãozinha ali no chat. Só para a tia ficar feliz. Beleza, tá? Depois que eu tô falando exatamente como aconteceu, tá? Depois que eu percebi que o osso estava diferente, eu percebi essa sombra aqui. Certo? Que é tecido mole. Imediatamente, isso laudando à distância, né? Eu trabalho online desde 2011, né? Então, para mim também, home office não é novidade. Eu liguei para a clínica na mesma hora e falei, escuta, o paciente está aí ainda? Tá, o paciente está. Então, abre a boca dele, tá? E aí, o que apareceu foi isso. Olha lá. Olha o tamanho da lesão, tá? Ai, droga. Ai, daqui a pouco a gente vai fazer fotinho, hein? Vamos lá. Não fujam da foto. Olha lá o tamanho da lesão. O que é isso aqui? Um carcinoma epidermoide, um câncer de boca, tá? Que é da mucosa bucal, do mesmo jeito que aquela lesão de lábio que eu mostrei, é o mesmo tipo, tá? Embora no lábio seja exposição solar e aqui seja basicamente álcool e cigarro, mas a lesão ficou tão grande que ela infiltrou o tecido ósseo. Esse caso, inclusive, a gente levou, eu apresentei no Congresso Brasileiro de Radiologia, foi publicado, porque realmente não é comum um câncer da mucosa chegar a crescer a ponto de infiltrar tecido ósseo. Ele normalmente se limita aos tecidos epiteliais, tá? Então, e aí, mas o paciente não sentia nada? Não, absolutamente nenhum sintoma, que é um dos grandes problemas dos cânceres que afetam os tecidos de revestimento epitelial. Tanto o carcinoma basocelular de pele, quanto o carcinoma epidermoide, seja dentro da boca ou seja no lábio, o paciente não tem sintoma nenhum. Ele vai começar a sentir sintomas quando a lesão infiltrar, quando a coisa começar a avançar mais, e aí ele já está com um prognóstico bem mais complicado. Tá bom? Então, achei interessante chamar a atenção para esse casinho aqui,